rapaziada, tudo beleza? Odair Seixas aqui em mais um episódio do podcast do Triatlon de Boa. Nesse episódio eu convidei um treinador e triatleta Ironman aí, Fabrício Borsato, daqui de Maceió. O cara já foi finisher 23 vezes em provas de distância de Ironman. E foi uma conversa muito legal, ele contou várias histórias de alguns perrengues que ele passou em algumas provas e a alegria de treinar pessoas que tinham o sonho de fazer um Ironman e conseguiram com o apoio dele. Foi uma conversa bastante legal, eu espero que vocês curtam e compartilhem aí com seus amigos. E se você estiver assistindo no YouTube, se inscreve aí no canal para não esquecer, e se você estiver ouvindo nas plataformas, compartilha aí com seus amigos, beleza? Tamo junto e vamos pro podcast. E aí, rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um podcast. Voltamos agora com o podcast presencial. Muito bom estar aqui. Essa fera aí não dava pra ser pelo Zoom, não. Hoje eu vou conversar com o Fabrício Borsato. Deve ser o cara que mais fez Ironman que eu conheço pessoalmente, talvez. E aí, Fabrício, como é que você tá? Beleza, né? Vamos lá, mais um ano aí, esse ano de pandemia, deixando a gente meio confuso, né? Vou confessar que em janeiro foi bem complicado até voltar para os treinos, porque a gente precisa traçar metas e tudo. Mas eu tenho minha filha que é uma incentivadora, ela disse que eu tenho que fazer os 30 finishes que eu prometi a ela, então... Falta quantos? Para finisher faltam 7, né? Para participação faltaria só 4, mas ela não aceita, ela quer que eu faça os finishes. Gostei. Vou contratar ela também para ver se eu tenho direito. Tá lasca. Mas e aí, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar sobre todas as histórias aí que a gente puder falar, mas eu queria que você primeiro se apresentasse como treinador, como atleta e como que o triatlon já começou há bastante tempo, né? Para ter quase 30 Ironmans aí, já tem um tempinho já. Na verdade no Ironman, o que acontece? No Ironman eu comecei em 2007. Tive vontade de fazer o Ironman no ano de 1999, se não me engano, em 2000, porque eu sou triatleta desde 1995, né? E assim, final de 1995. A gente tinha um micro campeonatozinho, que foi o primeiro campeonato alagoano de triatlon. Na verdade, só tinham 11 pessoas participando. Numa das etapas, tinha um pouco menos nas outras etapas. Vinha alguns atletas de Sergipe, 3 ou 4. E teve até participação de um atleta de Brasília na época. Mas era muito interessante, porque essa história até os meus atletas que treinaram comigo conhecem muito, porque é sempre muito repetitiva essa história, mas é uma história engraçada sobre a origem do triatlon em Maceió, né? Porque eu ainda cursava, se não me engano, o segundo ano científico, que nem se chama mais segundo ano científico, não sei nem como é a classificação hoje. É o ensino médio. E ninguém entendia o que eu fazia de esporte. Porque quando eu falava o nome triatlon, as pessoas entendiam que eu fazia teatro. Daí dizia, caramba, Fabrício, você está estudando teatro? Eu disse, não, eu faço triatlon. O que é triatlon? Daí eu tinha que explicar que era um esporte, que tinha natação, ciclismo e corrida. E era uma época assim, era interessante, porque era arcaico o negócio. Tanto é que a gente fazia as provas com uma pista, e a pista era aberta. Não tinha negócio de fechar a pista, o carro. Ali na Pajuçara? Nadava na Pajuçara, ali no iniciozinho do canteiro central, da Ponta Verde, né? Ali entre a Feirinha e o Alagoinhas. A gente nadava ali no início do canteiro central, antes de chegar na Feirinha ali. E fazer o ciclismo, para você ter uma ideia, uma das etapas, o ciclismo foi em direção à Cruz das Almas. Quando existia o antigo restaurante Bem, a gente fazia o retorno lá, antes de entrar nos Coqueirais, que depois foi ampliado, né, a pista.
Tem que parar no sinal ou não? Não parar, ia do jeito que fosse, sinal fechado, aberto, tinha que passar, porque às vezes você perdia a colocação, né? E com o batedor de moto do BPTran. Do BPTran, era uma loucura, uma época muito louca. E aquilo não era nem asfaltado, era de cimento, aquela área da Ponta Verde ali, entre o Alagoinha que era... E daí tinha os espaçamentos, aqueles blocos, os blocos, né, de concreto e os espaçamentos. E aí a gente se virava, ia de mountain bike do jeito que fosse, era interessante. Você lembra de algum nome aqui de Alagoas dessa época? Não, na verdade o cara que a gente assim tinha muita admiração era o Evan Alan, que ele tinha um apelido, a gente chamava ele de Nego, que era de Sergipe. E até hoje o Evan mora em Maceió, ele é professor de natação. Foi uma pena, ele teve algumas lesões de calcanhar de Aquiles e se afastou. Na verdade eu não sei bem o porquê que ele se afastou. Mas ele era um baita triatleta naquela época já, em 1996 que foi o campeonato. Ele foi o campeão geral do campeonato. Em Alagoas, na verdade, tinha o Cícero da Silva, que eu fui treinador do Cícero. Desde quando eu comecei minha faculdade de Educação Física, eu comecei a treiná-lo, aprendendo e treinando ele. E ele foi múltiplo campeão alagoano, né? Ele foi o maior campeão, vamos dizer que ele ganhava quase todas as etapas do campeonato alagoano. Ele era muito forte, tinha uma corrida muito forte. E o Cícero é uma história interessante, porque nesse primeiro triatlon que teve aqui em Alagoas, em Maceió, ele veio de União dos Palmares, ele era cortador de cana, e veio de União para Maceió para participar da prova. E ganhou, foi o melhor alagoano, só perdeu para o Evan, ele na verdade terminou em segundo a prova no geral, foi o melhor alagoano. Aí depois teve a disputa entre eu e o Paulinho do Guaraná, que tinha chegado do Rio de Janeiro, tinha acabado de comprado na realidade o que foi antes, o precursor do Guaraná da Praia, ali na Jatiú. E a gente chegou disputando a linha de chegada. E até hoje temos aí os dinossauros do triatlo. E tem que contar também com o Aristomenes, né? O Aristomenes, que é dentista. O Ari, ele também fez essas etapas nesse iniciozinho do triatlo ali. Foram os 11 pioneiros ali, por aí. 11, 12, 13. Massa mesmo. Mas e aí... Tem muita história. Aí depois desse período, e aí quando que foi, assim, o estalo realmente, assim... Porque hoje em dia as pessoas praticarem triatlon é muito mais compreensível, porque cresceu bastante, né? Aqui, por exemplo, a gente tem várias assessorias. Mas na época que você começou, não tinha nada. Né? Na verdade a gente teve um vácuo até, porque teve um período que foi complicado. Teve um período que só tinha 5 triatletas. Era eu, Serginho Lins, Paulinho do Guaraná da Praia, o Cícero, e daí teve Tavares, que quis fazer o Ironman. Aí a Cíntia, que era professora da Vigor, que era do Rio Grande do Sul, também veio participar. E daí eles treinaram para o Ironman, mas a gente teve um vácuozinho de tempo, onde nós organizávamos nossos simulados como treino, depois terminava na casa do Paulinho, ia comer macarrão e assistir vídeo do Ironman, que a gente tinha umas VHS, eu tinha uma coleção de VHS que eu consegui com o Eduardo Paulista, o Bustamante, e de Ironman até 1997. A gente achava o máximo o Ironman de 1997 do Havaí. É muita história, tem muita história. Massa. Muito legal. Daí começou o que aconteceu. Se juntaram alguns atletas e começaram a organizar alguns eventos com Marco André, Roberto Barros, começou a ter a Triação, que começou a organizar alguns eventos. Enquanto a federação já estava com o Marcos, que era um cara de Brasília, triatleta também muito bom. Só que as coisas não estavam andando e daí acabaram fazendo uma troca na federação e que daí deu continuidade. E eu tenho que citar e tem que ser dito que foi feito um trabalho forte de divulgação da nossa prova a nível Nordeste através do Higino. O Higino, eu acompanhei o Higino por muito tempo o Higino batalhou muito pelo triatlon alagoano, bastante. Isso a gente nunca pode tirar o mérito dele em relação a esse crescimento exponencial do nosso triatlon.
e saiu de uma prova que tinha em média 33 pessoas. Para você ter uma ideia, eu às vezes fui responsável por algumas coisas da triação antes do Higino assumir a federação. Eu dizia, vá lá, não precisa pagar, só quero que você vá participar. E mesmo assim, às vezes as pessoas não iam, né? Porque triatlo não é muito fácil. E dava 30 e poucas pessoas. Daí depois que o Higino assumiu e que a gente deixou um pouco de lado a triação para a federação em si ajudar e a gente ficou lado a lado ajudando a fazer com que fosse possível o crescimento, daí as provas começaram a ter 80, 100, 120, daí chegou até, se não me engano, numa prova 180 ou 200 pessoas. Porque começou a vir gente de Recife, gente de Sergipe, gente de várias partes do norte e nordeste até do norte chegou a vir gente. O nosso litoral é fantástico. Então, daí assim, se tornou uma prova referência, porque é muito bom. E assim, a prova não era, a gente não ia pra Praia da Avenida, né? A gente fazia um circuito fechado ali, só na área do canteiro ali da Ponta Verde, entre o Feirinho do Artesanato e o Alagoinha. Então era muito legal ali, era muita adrenalina aquele circuito fechado, que era bike pra caramba. Era uma doideira. Show de bola. Mas aí passou essa fase aí, depois, quando que apareceu a ideia do primeiro Ironman? Não, então deu esse boom, daí eu me lembro que teve uma situação que o Dash, que era uma prova que teve em Florianópolis, lançou uma divulgação no Facebook, onde poderia ter outra prova de triatlo, outro dash, na verdade. E daí o que acontece? Eles pegaram, nessa divulgação eu comecei a mandar foto do nosso litoral, daquela duplicada na barra que já tinham terminado. Mandei muita coisa interessante, mandei para eles. E eles entraram em contato via message e perguntaram se eu tinha interesse. Eu disse não, eu vou passar o contato de algumas pessoas para você. Passei o do Crerli, que foi um dos grandes responsáveis por trazer o challenge. Passei do Higino e eles se mobilizaram e batalharam junto com a secretaria para trazer o challenge para cá. Só que assim, teve o challenge e foi muito legal, foi fantástico. Dei até uma entrevista para a Gazeta na época, assim que eu terminei o challenge. Eu, como triatleta, até fiz uma prova muito boa. E eu estava muito feliz por ter aquele evento na minha cidade, que era um sonho. Porque na verdade, o meu grande sonho era que tivesse a marca Ironman aqui. E por muitos anos eu tentei falar com o Galvão para trazê-lo, mas sempre era muito difícil. E acho que o challenge abriu um pouco a cabeça do Galvão para trazer. Eu conheci o triatlo, lógico, eu já tinha visto do Esporte Espetacular. As transmissões que tinha, eu lembro de ter visto muito pequeno transmissão de Ironman. Sim. Passava uma reportagem pequena no Esporte Espetacular. Mas foi quando eu resolvi, tipo, caraca, eu acho que eu quero fazer isso aí. Foi quando eu vi o primeiro challenge aqui em Maceió. Eu tava indo pro litoral de carro e aí a pista de lá tava fechada. Né? Como eu tava indo, o trânsito tava perfeito, não tinha problema nenhum. Eu vendo aquela pista, aquele monte de cone, de bike pra lá, bonito demais. Capacete assim, irado, assim, caraca, que negócio tão bom. Muito parei legal. Pra assistir, assim. Muito parei, legal. Fiquei olhando um pouquinho, aí foi quando foi o primeiro challenge que foi, o primeiro ano. E a gente pode dizer que o grande boom do triatlo em Maceió foi ali, né? Foi naquele momento ali do challenge, e assim, não só aquele boom, o respeito das pessoas por nós triatletas, que na verdade sempre foi muito complicado, né? Treinar ciclismo. Mas eu digo que hoje ainda tem suas dificuldades, mas melhorou muito. Sim. Melhorou muito, e com os eventos, esses grandes eventos como o Challenge que teve, depois o Ironman, trazendo, divulgando, fazendo o negócio expandir, as pessoas visualizando, muita gente entrando no esporte, foi muito legal. Acho que fez muito bem, não só para o esporte em si, mas para
para nossa comunidade, nossa sociedade e para todos nós que gostamos do triatlo, né? Porque eu sou um cara apaixonado por isso há anos, né? E meu grande sonho, desde que o triatlon começou aqui como teatro, né? Que o povo achava que era teatro. Não, eu estou fazendo teatro, estudante de teatro. Mas não, estava treinando triatlo. Era ver acontecer o triatlo em Maceió, sabe? Aumentar o número de adeptos. Não era fácil não ter adeptos no triatlo. Mas hoje, você vê hoje aí, mudou. quando passa domingo de manhã, aí todas as tendas lá, você deve ficar bem orgulhoso Fico. de ter participado do começo dessa história. Fico feliz demais. Fico, vixe Maria, até fico meio emocionado até, porque assim, não foi... Quem sabe a história toda do triatlo alagoano, quem vivenciou desde o iniciozinho lá, mas, caramba, foi um feito extraordinário que a gente conseguiu alcançar, sabe? Não é fácil, né? Pode crer. Foi realmente... Eu comecei a treinar em 2016. Eu comecei a correr, acho que em 2011. Queria emagrecer, comecei a correr. Foi legal. Aí em 2016 foi quando eu descobri... Acho que foi em 2016 que teve o primeiro challenge aqui. Foi em 2015. Creio que foi 2015. 2015 foi o primeiro challenge. Então eu acho que eu vi o segundo, não foi o primeiro. 2016 foi o segundo. E 2017 já foi o Ironman, que daí teve aquele problema com o challenge. Teve só duas edições. Então. 2 edições do challenge, isso. Então eu vi foi em 2015 mesmo, porque em 2016 eu fiz o sprint do então, challenge. Que foi no dia anterior. Era no dia antes. É isso mesmo. Pronto, foi isso. Mas e aí, Fabrício? E como é que foi, em que momento assim você resolveu, não, eu vou fazer um Ironman? Já tinha no Brasil, já quando você resolveu? Não, já tinha. Então, na realidade, o que acontece? Lá em 1900 acho que os 2 ou 3 primeiros foram em Porto Seguro, né? Em Porto Seguro, se não me engano, foi de 99, 2000 e 99 e 2000. Acredito que 2001 já tenha sido em Florianópolis, 2000. Tô perdido. Eu não me lembro ao certo, porque eu lembro que o Galvão falou que ia comemorar 20 anos de Florianópolis ano passado. Então eu não tenho total certeza se 2000 já teve Florianópolis e foi 98, 99 que foi Porto Seguro. Porque na verdade em Porto Seguro teve uma edição completa e algumas edições anteriores foram de 2/3. 2/3 da distância do Ironman. E todas elas classificavam. Se você terminava, você já classificava para a Kona naquela época, né? E eu me lembro que em 99 a gente organizou um meio Ironman, tem até o troféuzinho escrito errado e tudo, que era o meio Ironman Guaraná da Praia, que daí eu participei, o Paulinho do Guaraná, a Cíntia, que era professora da Vigor, antiga extinta Vigor, a Sul, que era uma escocesa, o Tavares, daí tinha um rapaz que não me lembro o nome dele, que não era daqui, ele era do outro estado, mas estava morando aqui, que depois ele acabou fazendo o Ironman naquela época já em Florianópolis. E acho que eu não estou esquecendo de ninguém não. Não sei se o Sérgio participou, não me lembro. Sei que Paulinho teve um problema na água, acabou parando. Eu furei 3 vezes meu pneu, acabei não aguentando pedalar, pedalei quase 50 km com meu pneu bucho. Aí foi interessante, foi o nosso meio Ironman, primeiro meio Ironman. Eu sei que Tavares terminou, Cíntia terminou, eu acabei não terminando. Isso foi em 1999. E isso, o Tavares, a Cíntia e a Sul já estavam, o Tavares, a Cíntia e a Sul já estavam treinando para um Ironman. E daí nesse período eu estava, não sei o que eu faço. Se eu treino para o Ironman, se eu não treino, se eu vou, se eu não vou. E eu estava indo morar nos Estados Unidos, que eu fui e acabei desistindo, voltei. Então, nesse período eu disse, não vou fazer nada, eu vou dar uma parada e vou para os Estados Unidos, vou ver o que eu vou fazer na minha vida. E acabei só mantendo um pouco de treino e voltando em 2003 efetivamente para os treinos de triatlo. E aí o Tavares já tinha ido 2 vezes para fazer o Ironman, fez um em Porto Seguro e outro em Florianópolis, se não me engano.
e eu ajudei o Tavares na preparação da parte de treinamento de força, enquanto o Júnior... Você já trabalhava com... Eu era estagiário na Forma Fit, né? Que eu comecei a estagiar em 99. Eu já era estudante de educação física. E o professor Júnior que prescrevia o treino do Tavares. Quando foi em 2005, eu me inscrevi no primeiro 70.3 oficial do Brasil, que foi em Brasília, que foi 2006. E daí o Júnior sempre foi o Júnior foi meu segundo pai, porque ele sempre me treinou na natação desde os 12 anos. Me treinou no triatlon curto e começou a me treinar quando eu disse a ele, me inscrevi nesse 70.3 aqui, que é metade do Ironman, e quero fazer o Ironman do ano seguinte. Isso o Josimar já tinha feito o Ironman de 2000, ia fazer o Ironman de 2006, em Florianópolis. Aí o Júnior, então bora. Daí eu treinei e fiz o 70.3 num ano, no outro ano eu fiz o Ironman de Florianópolis. Mas é muito interessante porque assim, você fica na cabeça como se fosse algo impossível, sabe? Por conta da distância, é tudo muito difícil, é o dobro no meio. Não tinha feito meio legal lá em Brasília, sofri pra caramba. Meio com 5 horas e 40 e tanto. Tavares terminou bem à frente, o Elcio foi para esse meio de Brasília, terminou bem à frente. Eu disse, caramba, eu sofri demais no full. Mas daí, pra treinar pro full, eu treinei muito. Mas muito mesmo. E acabei fazendo a prova que quando eu terminei, eu disse, caramba, já acabei. Eu terminei de uma forma assim que poucos Ironmans, depois de tantos que eu já fiz, eu acabei daquela forma. Eu já fiz Ironman de todas as formas, né? Treinando pouco, treinando 5 semanas, não treinando. Treinando muito uma coisa, treinando um pouco outra. Mas naquele ano especificamente, que foi o meu primeiro, foi impressionante. Eu terminei uma prova na época era o recorde, bati o recorde. Fiz 10 horas e 58, era o melhor tempo de uma Alagoana. Depois o Crerde chegou um pouco depois, chegou com 10,59 e um quebrado. E eu terminei e parecia que eu não tinha feito nada. De tão bem treinado que eu estava e de tão comprometido com os ritmos, de segurar o ritmo, de ir lá, de buscar. Seguir o plano, né? De seguir o plano, o qual é o primeiro, vamos segurar aqui para dar certo, né? E deu muito certo, foi impressionante aquele ano. Mesmo sendo hoje um tempo muito alto, 10 horas e 58. Não, mas eu não acho não, era até isso que eu ia comentar com você. Tipo, cara, as pessoas hoje são muito noiadas, velho. São muito... em relação a tempo, né? O cara meio... Não, vai fazer o primeiro Ironman. Não, eu quero fazer abaixo de 11 horas. Meu irmão, o meu primeiro Ironman, se eu terminar, tá ótimo. É porque ficou uma visão um pouco equivocada das coisas, né? Mas é porque o pessoal que entra no triatlo normalmente é bem competitivo mesmo. Só que é tão interessante, sabe? Porque naquela época, quando você sai do seu habitat natural, do seu meio ali, da nossa cidade, quando eu cheguei lá, eu fui comprar as fotos que você pagava as fotos antes, para receber depois ela já impressa, né? Não tem esse negócio de receber digital. Em 2007 não era assim. Daí o que acontece? Tinha um cara lá que trabalhava nessa empresa e disse: tudo bom? Poxa, você é da onde e tal? Não sei o que com esse sotaque. Ele disse: não, eu sou de Maceió. Legal, tal, seu primeiro Ironman. Tal. Ele fez: cara, se você fizer abaixo de 12 é porque você é bom. Hoje em dia é quase que uma obrigação. Não, mas é engraçado porque eu disse a ele já na época, eu não tô aqui por tempo, eu quero terminar a prova, eu vou fazer meu plano, não tô preocupado com quanto tempo eu vou terminar. Tanto é que eu fiz a prova sem me preocupar com o tempo que eu ia terminar. Acabei fazendo 10,58, foi engraçado que depois eu encontrei com ele, e aí, fez abaixo de 12, eu disse, fiz 10, poxa, tá, e aí, né? Então, assim, o que me preocupa hoje é que a maioria entra com objetivo de tempo. Eu acho que a gente tem que entrar com o objetivo da nossa realização. Qual é a nossa realização? Cruzar a linha de chegada do Ironman é algo fantástico. É algo, assim, incrível. Quando você puder fazer, que eu tenho certeza que você vai fazer. Eu tô esperando aí liberar, eu me inscrevi para 2020, né? Florianópolis é algo assim... É surreal, entendeu? Porque primeiro que você
vai na largada, daí começa. Falta 5 minutos para a largada. E o narrador... daí daqui a pouco a pessoa começa a animar, você olha pro lado, tem uma menina chorando. Tem outro rapaz lá abraçando o irmão. Tem um amigo batendo na mão do outro, emocionado. Cada um com sua história. E daqui a pouco o sol começa a nascer ali na sua frente. Eu me arrepiei só com a narração. Eu tô me arrepiando aqui. E assim, é algo louco. Antes da largada era em conjunto, começava a sobrevoar o helicóptero. Era uma loucura. Não tinha drone ainda, né? Não tinha drone, era o helicóptero. Era uma loucura, que a água começava. E daqui a pouco, bem, saía todo mundo. Era com canhão? Porque no Havaí é o canhão, né? Eu só sei que tinha canhão lá. Não sei quando é que tinha, não me lembro que edição, mas eu me lembro de um estouro. No Havaí é canhão. No Havaí é interessante. De Kona tem muita história também. E assim, caramba, é uma sensação incrível. Daí são duas sensações maravilhosas. A largada e a chegada. A chegada é algo assim, eu tô todo arrepiado porque a chegada é algo surreal. É surreal, você conquistou, você conseguiu. Em que tempo você terminou? Isso não importa. Não importa. Às vezes a gente é um pouco mais, um pouco menos competitivo, mas eu acho que o grande segredo do Ironman é a conquista de você completar. É que nem eu estava conversando outro dia com o Hélio, que é meu atleta, a gente estava pedalando, e a gente estava falando sobre isso. O pessoal é muito a palavra é essa, muito noiado com o negócio do tempo, não sei o quê. Então, às vezes ele cobra demais um, cobra demais outro, critica demais, e acontece muito no nosso triatlo, critica demais, elogia de menos e critica demais. Eu estava dizendo a ele, sabe qual é a minha maior satisfação hoje? Eu tenho mais gosto de postar, de divulgar, que é legal a gente... É a minha listinha de finishes, cara. Eu acho massa a minha lista de finishes. Lá, Ironman tal. Eu boto o tempo que as pessoas perguntam, daí eu boto porque as pessoas perguntam. O tempo de finish de cada Ironman que eu fiz, aquela listinha crescendo todo ano, eu completando mais um, e colocando até o Guerreiros de Ferro como uma das provas que eu achei fantástica a ideia. E assim, é realizador, eu adoro terminar um Ironman, não importa se eu vou pedalar mal, se eu vou pedalar bem, se eu vou correr, se eu vou caminhar, se eu vou me rastejar, se eu vou nadar bem, se eu vou nadar mal. Algumas pessoas podem depois assistir e dizer, isso é papo do Fabrício, isso é conversa, mas não é. Às vezes tem pontos do Ironman hoje, eu que estou há tanto tempo fazendo prova de Ironman, que me satisfaz. Se você me perguntar, Fabrício, o que lhe satisfaz numa prova de Ironman? Eu adoro pedalar forte. Adoro. Eu nunca percebi. Adoro, é meu, eu gosto, sabe? Você quando tá pedalando, porque provavelmente, assim, você, aqui em Maceió, você, o Bazuca, como é o nome do Bazuca? O Fernando. Tem uma galera que pedala muito forte. Você quando tá pedalando, você pensa na corrida ou não? Não, só penso no ciclismo. Eu vou pensar na corrida, não penso na corrida. Lute, né? Não, o certo é você ser mais ponderado, entendeu? Mas eu gosto, eu adoro. O meu sonho, daí aqui nem não se prenda a tempo. Mas eu tinha um sonho no ciclismo. Eu sempre achei o máximo quem fazia 4 horas e 59, que sai daquele dígito das 5 horas. E em Maryland, em 2019, eu consegui pedalar para 4 horas e 51. Eu tava pouco preocupado, eu queria era terminar a prova para validar meus 4 horas e 51 do pedal, entendeu? Porque era uma coisa que há muitos anos eu tinha um sonho de fazer. Por conta da minha bagagem, eu disse, caramba, eu adoro pedalar. E eu nunca conseguia, eu bati 5 horas 00 no Arizona. Disse, poxa, eu queria fazer 4,59 e saiu 5,00, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer. Daí, às vezes, o que acontece? Vamos dizer, como o Guerreiros de 2019. Eu fiz o pedal, foi uma estupidez aquele pedal dentro do vento da condição.
foi 5 horas e 7, mas foi uma estupidez, porque abriu uma lacuna gigante pro segundo colocado. Você lembra da NP? Eu não registrei Não? NP, me arrependo até hoje de não ter registrado NP, porque eu me baseio na minha frequência cardíaca quando eu pedalo. Eu só me baseio na potência quando eu treino no rolo. Na pista, nos longos, eu me baseio na minha frequência, porque daí eu entendo o que está acontecendo com o meu corpo. Se eu for na NP, eu me perco em relação ao que eu estou acostumado a fazer. Mas deve ter dado alta, porque do ano passado, sem vento, deu 225. E acredito que naquele ano deu mais de 230 e pouco, porque estava muito velho. E só que assim, essa questão eu estou misturando um pouco os assuntos, mas essa questão de potência, frequência cardíaca é muito particular. Hoje a melhor ferramenta para treinamento no ciclismo é o medidor de potência. Isso é certo. Eu já fui resistente por muito tempo. Eu já vi alguém, eu não lembro... Mas eu gosto da frequência cardíaca. Eu acho que eu vi alguém falando que é legal, mas que termina limitando também você chegando. Provavelmente, porque limita. Limita você porque tá vale... bem, aí você olha lá... vale restringir, exato. Ou você tá mal e diz, caraca, eu preciso subir aqui. Você já tá mal, aí tem que subir. Exato. Daí eu vou voltar ao assunto e depois eu volto a essa questão da potência. Daí foi interessante, porque o que acontece? Eu pedalei muito forte naquele ano, sem me preocupar com a corrida. E o engraçado é que quando eu desci pra correr, caramba, parecia que eu não tinha feito nada. Deu certo. Eu corri, administrei e consegui ganhar lá dos meninos. E assim, foi uma coisa interessante, porque eu disse, caramba, o pedal foi algo surreal. Mas já no ano seguinte, independente dos problemas que eu tive durante o ano, que eu tive Covid, tive fibrilação atrial, eu fiz um pedal onde já no quilômetro 30, depois da descida do polo, eu já vi que estava bem diferente do ano anterior. Porque como eu me baseio pela frequência cardíaca e eu tenho total ciência de como meu corpo funciona, para você ter uma ideia, quando eu desci a ladeira do polo, que peguei a duplicada para ir em direção ao francês Barra, tinha uma diferença estúpida de frequência cardíaca de um ano e outro. Eu me lembro que quando eu peguei a duplicada no ano 2019, a minha frequência estava em 127. 127 batimentos é muito baixo. E quando eu peguei a duplicada esse ano, 2019, isso, a gente fez em 2020 outro. Em 2020 a minha frequência estava em 150. Eu disse, 150? E agora? Deu ruim. Eu disse, o que eu faço? Eu disse, eu vou continuar pedalando forte e vamos ver o que dá depois. Daí depois deu, né? Depois do quilômetro 23, minhas pernas travaram, foi um sofrimento danado para terminar aquela prova. Mas é interessante. Daí com a frequência cardíaca, tendo esses exemplos, você realmente consegue ter base. Mas o problema é que o atleta com a frequência cardíaca tem que se conhecer muito. Porque você tem que saber onde ela oscila, onde ela não, por que está oscilando, o que você está sentindo, será que está bem, será que não está. Então, às vezes, até para o treinador e para o atleta que não tem tanta experiência, é muito melhor trabalhar com medidor de potência. Eu até fui muito resistente na época que abriu essas questões de medidor de potência. Eu sempre acreditei muito no trabalho da frequência cardíaca e da percepção de esforço, que eu acho que vale a pena. Para você ter uma ideia, o meu melhor Ironman que foi o tal do Sub 10, que até o Tuca brinca, disse que já caducou esse Sub 10, porque putz, já tem desde 2013 esse Sub 10. Eu fiz com Timex, sem registrar nada, só registrei o tempo, o resto foi tudo na percepção. Nem frequência cardíaca eu registrei. Não vi nada. Fui tudo na percepção. Porque eu tinha assistido uma palestra do Mark Allen 2 dias antes. Mark Allen, que é o múltiplo campeão, 6 vezes campeão, uma lenda do Ironman, lá no Havaí, principalmente. Ele disse, faça pelo seu feeling. E fiz pelo meu feeling, deu certo. E foi impressionante. Quase quebro no quilômetro 36, 37, eu me lembro. Que o Crerley me passou no quilômetro 32, que a gente tinha apostado uma brincadeira entre a gente. E eu disse, vou marcar ele e não vou deixar ele fugir muito. Deixar para sprintar no final. Não dava porque ele já tinha aberto uma distânciazinha, mas eu disse, vamos marcar porque eu sei que ele vai fazer um bom tempo, eu vou fazer um bom
tempo, mas eu não tinha a menor noção em que tempo eu estava, porque eu acabei nem olhando pro relógio. O relógio estava marcando, mas eu não olhava pro relógio. Quando chegou no quilômetro 37, eu fiquei totalmente grogue. Via tudo girar. Eu disse, pronto, eu parei, tentei me equilibrar. E foi interessante que daí eu lembrei, daí o Crelli tinha passado no tapete, passou por mim e disse, Borsato. Eu disse, não, vá, que eu tô me resolvendo aqui, porque eu estava parado. E eu tinha corrido bem essa maratona. Tava para fechar a maratona para 3 horas e 37, 3 horas e 38. Então, para mim é ótimo. E só que naquela parada ali eu perdi bastante tempo, porque eu fiquei realmente parado. Eu parei e fiquei em pé parado. E daí o Beto da Bahia passou e disse, Fabrício, você tem que dar um jeito, você está muito bem na prova, você está sub 10. Me deu um estralo e lembrei do que o Mark Allen falou. Disse, quando tiver mal, não pense no bom, porque você não consegue manter sua mente no pensamento positivo. Não, ele disse, pense em nada. Imagine um ponto branco e vá. Daí eu imaginei um ponto branco na minha frente e foi do quilômetro 37 ao 42, imaginando ao 41, imaginando um ponto branco. Quando me deparei com o professor Júnior, que tinha me treinado para esse ano, que nesse ano eu tinha pedido para ele me treinar, porque às vezes você, como treinador de si, você dá uma aliviada, né? Você sabe o quanto é o sofrimento, espera aí. E com ele não tinha essa canja. Daí o que acontece? Ele me encontrou faltando 1 quilômetro, eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo mais, eu já tinha perdido a noção. E ele segurou no meu braço chorando de vá, corra que você vai ser sub 10. Eu me lembro que eu corria e meu pensamento ficou totalmente baratinado, aleatório. E eu comecei a me aproximar da linha de chegada e tem um morro atrás da linha de chegada. E eu me lembro que começou a escurecer e eu comecei a entrar em pânico, porque eu disse, eu vou chegar à noite, Vou viajando. Não tinha como chegar à noite. Eu tava sub 10, não tinha como chegar à noite. E acabei conseguindo fazer o sub 10 e foi muito emocionante, porque assim, era um feito principalmente em 2013 e acabou sendo só tinha o Crelli como sub 10, o Theo, e ele tinha feito também sub 10 nessa prova, a segunda vez. Eu fiz o sub 10, a primeira e única até hoje, né? Como o Toca disse, tá caducando esse sub 10, Mas é assim, porque na verdade não é fácil treinar para sub 10. Não, é um investimento alto. De tempo, de tudo. E às vezes dá certo, às vezes não dá. E às vezes você faz tudo certo e chega no dia. Ironman é uma coisa estranha. Você pode ver até pelos profissionais quantos quebram, né? Eu acho engraçado assim. Quantos quebram, quantos dão certo. Às vezes o amador se cobra por umas coisas que não tem muito sentido. Você vê o cara quando é profissional, ele a prova não tá indo bem e ele larga a prova. Às vezes porque pra ele é muito melhor ele se poupar. Mas às vezes tem profissionais que continuam mesmo quebrado, né? Porque na verdade é incrível quando você vê, por exemplo, o Frodo, né? Lá. O Frodeno, ou por exemplo, Sebastian Kienle, os caras caminhando na corrida, né? Caminhando na corrida, que nem lá no Havaí eu fiz Kona, né? Porque eu disse, tá difícil conseguir a classificação por tempo. Hoje minha categoria é sub 9. Sub 9 ou 9 baixo. Tá quantos anos? Desculpa. 40, tô 42 a 40, 44. Sub 9. Sub 9 é complicado. Ou 9 baixo. Para você fazer isso, você tem que ter uma maratona para 3 horas e 5, 3 horas e 6. É difícil. Eu consigo, a natação e o pedal eu consigo. A corrida para 3 horas e 6 tem que ter muito biotipo do Felipe. Era isso que eu falava. E você mesmo com esses tempos, e a corrida sofrida, porque você não tem aquele... Não tem um biotipo. Não tem um biotipo de corredor, tem uma estrutura muito pesada. Tanto é que o Fabiano é famoso no Brasil. Muita gente do Brasil conhece o Fabioso, mesmo sem ele conhecer as pessoas, porque dizem que o que ele faz é impressionante. Mas se você pegar de um universo de 10, só tem Fabiano mais um, e olhe lá, que consegue fazer o que ele faz numa prova de Ironman com a corrida que ele tem, naquela estrutura física.
Porque é natural você pedalar forte quando você tem uma estrutura óssea maior. Mas não é natural correr quando você tem uma estrutura óssea grande. Ou muscular, entendeu? Tudo, né? Porque é mais... É mais peso, né? Você vai carregar mais peso, né? Mas é interessante, daí que nem eu estava comentando lá em Kona que eu consegui a vaga através do Legacy, eu disse, difícil pelo índice, então vamos pelos 12 finishes. Mas eu tive que fazer 15 finishes, porque eu entrei com o requerimento com 12 finishes, não consegui, entrei com 13 finishes. Porque deve ter muita gente também. Daí porque é por país, né? Daí quando eu entrei com o requerimento com 12, eu não fui selecionado, porque foi selecionado já um brasileiro. Quando eu entrei com 13, foi 14 finishes, que eu fiz 2 Ironman no outro ano. Daí foram selecionados mais 2 brasileiros. Um tinha sido em 1 e outro 2. Daí eu entrei na espera, na lista de espera. Daí no ano seguinte, já com 15 finishes, indo fazer o 16º, daí fui chamado. Aí foi um sonho realizado. Aí pra Kona foi um sonho realizado, foi algo assim surreal, uma coisa que eu me via lá desde que eu tinha 16 anos de idade, assistindo aqueles Ironmans e tal, e depois estando lá para participar. Foi muito legal. E assim, e lá você vê uma realidade diferente, entendeu? De tudo. Você vê cara que faz 9... Você foi bem treinado para Kona ou não? Eu fui bem treinado. Fui bem treinado e treinei muito no calor. Mas lá é diferente. Lá é tudo diferente. Acabei lá fazendo a prova para 10 horas e 51. Não fiz um pedal do jeito que eu pedalo. Fiz um pedal para 5 horas e 25. Porque eu disse, eu não sei quando é que eu vou ter outra chance. Quando é que eu vou ter outra chance de estar aqui? Pode ser que eu não tenha mais chance de estar aqui. Por índice, né? Porque pelo Legacy eu não consigo mais. É só um cartucho que você tem no Legacy? No Legacy só um cartucho. Então assim, eu disse, é melhor eu ser conservador do que eu arriscar demais. E mesmo assim, para você ter uma ideia, eu fazia todos os meus longos de Kona meio-dia. Meio-dia eu saía para correr. Eu lembro de ter visto você ali pela Cruz das Almas. Eu ia pela Cruz das Almas, subia Fernando de Lima, onde tinha maior temperatura eu ia buscar o local mais quente. Cheguei a correr, fiz um treino de 35 km terminando 2 horas da tarde. No inferno. Só que é diferente lá. O calor daqui não chega nem a... Vamos botar um percentual que não seja tão radical. Não chega a 60% do calor de lá. É muito quente lá. Já correu no Rio de Janeiro? Já corri. É parecido? Não, muito pior. É muito pior. Porque eu já fui para o Rio de Janeiro no verão e é desesperador. Mas eu acho que a vantagem que a gente tem aqui é porque, apesar da temperatura ser alta, a umidade também, a gente tem uma brisa. Tem vento. Só que lá em Kona... Lá no Rio de Janeiro, na beira da praia, não tem. No Rio é abafado, mas Kona é pior do que o Rio. Porque Kona, o problema é que o calor, ele sai do chão. Porque... Um monte de lava que tem lá embaixo. Porque, na verdade, é lava vulcânica. A ilha foi feita de lava, né? A ilha de... Eu não me lembro qual é o nome da ilha de Kona. Não quero um cafezinho, não? Não quero não, obrigado. Acho que a ilha de Kona, ou Oahu, não me lembro qual é o nome da ilha, que é a maior, né? Ela é toda feita de lava, é campo de lava. Então o ciclismo, nunca aconteceu isso. Quando chegou no quilômetro 100 a gente sobe para Ravi, pro vilarejo, daí desce a favor do vento, daí pega um trecho bem quente. Nesse trecho bem quente foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu parei a bike no ponto de hidratação para esfriar o corpo, para poder molhar e esfriar o meu corpo. Foi algo assim surreal, eu nunca vi um negócio daquele. E na maratona é mais surreal ainda. Porque você tá mais perto do chão também. Não, é impressionante, é um calor fora do normal, é uma coisa fora do normal. Tanto é que é muita gente andando, muita gente quebrada. E interessante que nesse Ironman de Kona, eu nem andei muito não. Eu corri a maior parte. Só que o que eu fiz? Eu fiz uma estratégia eu disse que eu tenho que manter meu corpo úmido e frio. Então todo posto de hidratação eu caminhava o posto, a extensão do posto. Fazia uma boa hidratação, me molhava, botava gelo na roupa e saía para correr. E depois você achava, cara, que tem 9 horas.
Pô, tinha brasileiro lá que classificou com 9,3. Quebrado na maratona. Eu passei o cara quebrado. No Energy Lab, que é a área mais quente que tem, é uma coisa fora do comum aquele calor dali. Fora do comum. Foi quando eu cruzei com o Fabiano. E daí o Fabiano disse, bora que você tá bem, vamos lá, vamos terminar. E daí o melhor ponto da prova foi quando faltou 12 km para acabar. Porque o vento veio no peito. Então amenizava o calor. Só que então imagine, foram 12 km, foram 30 km de vento nas costas com o calor do campo de lava. É diferente. O Havaí é diferente. Aqui não. Você acha que foi a melhor experiência no triatlo no Havaí? Porque era uma coisa que você sempre quis, né? Ou teve alguma prova que você gostou mais de ter feito? Não, de realização de sonho, o Havaí foi... Não tem como, né? Não tem como comparar, não. A largada, tudo, é uma coisa fantástica, é surreal. A experiência antes da prova de nadar na Baía lá de Kona, que daí eu nadei, quando eu vi, ao lado tava um golfinho. Do meu lado, eu achei que era um nadador, era o golfinho nadando comigo. E assim, foi um momento eu fiquei em êxtase, né? Porque isso você não vê normalmente. E fora toda aquela energia, eu tentei curtir a prova no pedal mesmo, na hora que eu tava subindo o Ravi, que é uma subida longa. Eu disse, vou curtir isso aqui, vou ver o oceano, vou ver aqui, vou tentar gravar na hora que passar em Ravi, para nunca mais esquecer esse vilarejo aqui que eu só vejo no vídeo. É muito legal. Mas assim, de prova, teve outros momentos também marcantes, né? Teve provas assim que eu adorei, que eu achei o formato muito diferente, que foi o Guerreiros de Ferro. Eu achei essa ideia fantástica, que você não se sente só. Você se sente o tempo todo acolhido, que você tem uma pessoa com você acompanhando você na corrida. Daí na bike você tem o seu staff, o seu carro, você vê aquela pessoa que você gosta, que está ali apoiando, não sei o quê. E achei muito legal também. E o mais interessante, que a prova que eu mais me diverti foi a que eu menos treinei, que foi um Ironman de Fortaleza que eu fui. Que até postei outro dia no meu Instagram, eu pedindo coca, tem coca? Eu meu grog. Mas eu me diverti. Foi, mas eu me diverti pra caramba nessa prova, eu me diverti demais, porque foi assim, eu tinha feito a prova de Florianópolis, fiz 10:22, eu acho, na prova. Queria ter feito melhor, mas eu tinha feito uma experiência como técnico, eu vim fazendo experiência comigo como técnico e atleta, né? Eu tinha treinado para essa prova de Florianópolis só volume de meio Iron. Não fiz mais do que 110 km de bike. Foi o maior volume. Só que... Gostei dessa metodologia. Só que eu vou lhe dizer que eu... Eu tô vendo que tem letras miúdas aí. Não, tem muita coisa. Daí fiz, mas não, a experiência foi traumática, porque assim... A prova foi indo bem em Florianópolis. Mas o bom é que você testa em você antes de aplicar. Se der certo... lógico. A prova foi indo bem até o quilômetro 100 do pedal. Quando chegou ali no 110, 120, o negócio começou a ficar complicado. Começou a realmente faltar endurance. Então, como eu tinha muito volume, só tinha volume, fiz um de 110. A maioria foi de 90 ou de 100 com intensidade. Normalmente, com intensidade alta, eu estava fazendo... média de 38, 37 nesses longos de 90 a 100. E eu senti um bocado lá em Florianópolis. Quando eu desci pra correr, eu até tava bem, mas aconteceu da mesma forma. Durei muito bem até o 21. Depois foi meio sofrido o negócio, mas acabei fazendo 10:22. Daí depois eu tava meio cansado do volume de treino. Porque não é fácil também você fazer uma sequência de tantos Ironmans, porque veja, 2007 eu comecei a fazer o full. Eu tenho 26 largadas em full e estamos em 2021. 2020 a gente só teve a possibilidade de fazer o Guerreiros, então eu fiz quase que 2 por ano. Teve um ano que eu fiz 5, né, que foi 2019, que deu a louca, larguei em 5 Ironmans full. Caraca! Foi 5, se não me engano, 5 ou 4. Florianópolis, Frankfurt, Maryland. Florianópolis, Frankfurt, Maryland, Guerreiros e Mar del Plata. 5.
Fiz 5 fulls em um ano. Quantos finish? 4. Qual foi o que não... Florianópolis eu passei muito mal e vomitei pra caramba. Achei que também teve um pouco de psicológico, porque no ano anterior em Florianópolis eu tive um problema renal pós-prova e acho que eu fiquei com medo, sabe? Mas vomitei bastante e acabei não querendo persistir porque eu fiquei com medo. E daí parei. Só que daí tem outra história, que daí eu fui pra Frankfurt. Frankfurt foi um inferno, foi uma prova infernal. Quase 1.700 atletas desistiram em Frankfurt, porque deu o maior calor do verão europeu. Esse calor foi comparado com o Kona, até um pouco pior eu achei. Deu 42 graus, às 6 horas da noite. Então imagine, a parte toda da maratona, eu caminhei 7 horas na maratona, que eu disse, poxa, eu já não terminei o outro. Não vou terminar esse, vim até aqui. Vou caminhar, não importa, eu vou terminar. Tanto é que foi o meu pior tempo, 13 horas e... mas fiquei feliz da vida porque terminei. Daí voltando lá para o que a gente estava falando da experiência de treinar para um meio e fazer um full. Foi sofrido, terminei, eu estava meio cansado do volume lá. Isso foi, eu acho que foi 2016. E daí fiquei treinando volumezinho baixo, daí dei uma parada, fiquei uns 3 meses só enrolando na natação, quase sem treinar. Aí todo mundo indo pra Fortaleza, eu vou pra Fortaleza. Eu disse, rapaz, eu tenho que ir pra Fortaleza. Daí 5 semanas antes, tinha vaga ainda, eu me inscrevi. Eu disse, vamos treinar 5 semanas pra fazer esse Ironman de Fortaleza, logo de Fortaleza, o full, viu, o grande. Vamos treinar 5 semanas, eu fui meio gordinho, né? Já sou um triatleta meio gordinho. Fui mais gordinho, sou mais gordinho. Daí... Rapaz, mas eu me diverti demais nessa prova. Fiz a natação, como eu sempre faço, porque não muda a minha natação, treinado, destreinado, vai dar tudo a mesma coisa. Nada pra caramba, né? E assim, não acho que eu seja um bom nadador, não. Eu nado bem pra aquilo ali, sabe? Mas é bom, quem nada abaixo de 1 hora é bom, mas como nadador, teria que ser melhor. Na bike, daí eu disse, bike, deixa entrar vento, que for, eu vou devagarinho. Eu terminei quase por 6 horas de ciclismo. Daí eu disse, agora lascou, com 5 semanas de treino, como é que o cara corre? Eu já tô sem perna aqui. Eu disse, não, vamos no trotezinho. Eu comecei no trotezinho, né? Aí fiz 8, 9, 10, 11. Então chegou no quilômetro 11, eu disse, rapaz, eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu vou entrar aqui no hotel por trás, né? Porque se passar por trás do hotel. Vou entrar no hotel, vou tomar um banho e vou assistir a prova arrumadinho, né? Até o café da manhã eu vou pegar aqui. Quando eu tô pronto para entrar no hotel, tá lá minha aluna Loriane com uma máquina fotográfica. Bora, Fabrício, bora! Eu disse, eu não acredito não nisso não. Daí eu passei ela, né? Daí a gente pegava uma perna que entrava assim num espigão pro mar e voltava. Eu disse, oxe, ela não vai ver não agora. Daí eu disse, oxe, agora que eu vou dar a carreira, eu vou subir pelaquela escada e vou pro meu quarto tomar um banho. Daí a Maria Lúcia dá o palatô. Fabrício, isso! Eu disse, que não dá mais. E agora? Se eu for até o fim, eu não vou ter como entrar mais no hotel, porque você passava por fora e ia pelo viaduto. Ai, caramba, e agora? Agora vamos embora, né? Não tem o que fazer, agora tem que terminar esse negócio. Daí fui. Quando chegou lá na frente, encontrei até a Rosinha, minha atleta, disse, que tem até uma filmagem no meu Instagram. E disse, no final disse, tem coca? Tá difícil, eu vou pra lá, volto, ainda tem que ir lá do outro lado. Daí eu disse, fui. Quando eu voltei, eu disse, olha, dá não, Rosinha, eu tô cansado, eu treinei 5 semanas, o que eu tô fazendo aqui? Bora que eu vou correr com você. Daí foi engraçado essa. Porque daí eu tive que correr. E tive que correr porque eu disse, como é que eu vou deixar ela aqui? Ela foi correndo comigo, correndo. Daí passou numa área meio estranha lá, perto do hotel, que eu achei perigoso. Disse, não tem como deixar ela aqui. Bora que você vai correndo comigo agora. Poxa, ela passou por dentro da área da prova. Passou pelo pórtico. Daí o cara me deu a pulseirinha, daí o cara do sol, não pode gente que não esteja na prova. Daí disse, ela tá fazendo Ironman, ó. E fizemos o contorno, rapaz, olha, eu tô dizendo, a prova que eu menos treinei,
que eu sofri também, mas teve prova que eu sofri mais, como Frankfurt. Mas foi muito divertido. Foi muito legal. Ali foi o Ironman que eu mais me diverti. Foi marcante nisso. Massa, show de bola. É muita história, daí é entrevista de 5 horas. Não, entrevista não, é conversa. Conversa. A gente vai falando. Não, então, daí assim, esse foi o Ironman mais divertido, né? E não é fácil se divertir no Ironman. Cara, eu acho que você é a primeira pessoa que fala que se divertiu no Ironman e mas veja, mas eu o único. O único Ironman que eu me diverti por causa disso. Porque eu fui sem compromisso nenhum, né? Compromisso de nada. Eu treinei 5 semanas, tô aqui de boa. Pedalei para 6 horas, devagarinho lá, só pra... Pô, é muita canalice. Ainda... Você falar aqui pedalar em 6 horas. Não, mas não é querendo... Pra os pés, pra gente... Não, mas eu falo em relação ao que eu pedalo, né? Mas eu disse, caramba, e assim, foi divertido, foi legal. Mas tem muito fato interessante, muita coisa interessante, assim, por exemplo, as minhas viagens internacionais de Ironman que eu fiz em 2011 foi interessante porque eu estava com KM Porto. Na época eu só treinava KM, Falcão e Peixoto, eu acho, não me lembro. Tinha um grupo pequeno nessa época de triatleta. E foi eu, KM, Falcão e Peixoto fazer o Ironman de Cozumel em 2011. E tava eu e KM no saguão do hotel, conversando em português. E um casal perguntou, vocês são no Brasil em espanhol? E foi ali que eu conheci, essa é muito interessante isso, porque isso me deu também outro campo de trabalho como técnico. Conheci um casal que foi o Oscar Zuleta e a Ângela, que são colombianos. E até então eu interagi com eles lá, conversei, nem me lembro o que a gente conversou. Só sei que no ano seguinte eu fui para o Ironman do Arizona, encontrei o Oscar com uma equipe grande lá de El Salvador, que ele morava em El Salvador, eu não sabia. Oscar Zuleta, que eu conheci lá no Ironman Cozumel. Você vai entender a história quando... E daí, quando foi em 2012, encontrei o Oscar Zuleta também, que era triatleta, e a esposa dele, só que com essa equipe grande de El Salvador, no Ironman Arizona, que eu fui em 2012, que foi um dos Ironmans que eu não terminei. Tive uma desidratação e fiquei com medo, porque eu fui só, e acabei saindo de carrinho de golfe do quilômetro 20. Desidratei lindo, via tudo rodar, porque lá era muito seco. Então eu não percebia que eu estava perdendo líquido e acabei desidratando. Só que daí depois eu me inscrevi, fui em 2013 e fiz uma boa prova lá. E até boa, paguei o... E daí foi interessante porque daí o Oscar ficou me acompanhando no Facebook, viu que eu era técnico e tal. E em 2014, final de 2014, ele mandou uma mensagem para mim e perguntou se eu não queria treiná-lo. Disse, treino. Você só não tem como me pagar, porque não existia mecanismos. Podia até existir transferência bancária, mas eu não tinha muita proximidade com isso. Eu disse, faz o seguinte, daí em vez de você me pagar, você faz minha propaganda. E foi interessante, daí foi o meu primeiro atleta de fora do país, né? E hoje, graças ao Oscar e esse trabalho que a gente tem realizado, eu tenho uma equipe fora do país, tenho uma equipe em El Salvador e tenho uma equipe menor nos Estados Unidos. E são 30 atletas de fora do país. Pagando em dólar? Bom demais, hein? Essa parte eu não ia fazer essa observação. Sou empreendedor, né? Na verdade o que acontece? Você faz uma taxação em dólar, só que eu fiz uma taxação baseada no meu valor em real. Aí o real desvalorizou perante o dólar, então eu estou recebendo um pouco melhor, mas aquela taxação em dólar não muda, porque ninguém fica reajustando o valor em dólar, né? Porque não tem inflação para reajustar o valor em dólar. A inflação é no nosso país, na nossa moeda. Então, assim, tanto é que ano de 2019 eu fui para Maryland e ano de 2018 eu fui fazer um Ironman 70.3 em Galveston, no Texas, para conhecer uma parte da equipe que eu não conhecia. Tinha gente que estava treinando comigo já há 4 anos e nunca me viu pessoalmente. Como é que você faz esse... Na verdade, o acompanhamento é pelo TrainPix, tem um grupo no WhatsApp e a gente faz diretamente no WhatsApp.
tudo. Meu inglês é bom eu escuto bem, entendo bem, leio bem, escrevo razoavelmente bem, tenho dificuldade para falar. Mas como a maioria fala espanhol, ninguém é americano, a maioria provém ou da Colômbia, ou de El Salvador, ou dos países latinos, então a gente se entende na hora que a gente está junto. Eu falo um pouco de inglês, aí mistura com o português, que mistura com o espanhol, são 3 línguas ao mesmo tempo. E assim, foi interessante, porque tinha gente que eu não conheço, e tem uns que eu já treino há 5 anos e nunca vi pessoalmente. Legal. Daí eu fiz tanto é que foi um final de semana só, eu viajei na sexta e voltei na segunda. Fui para o Texas, fui em Houston, fiquei lá na casa do Maciel, que ele veio até para Maceió fazer a prova. 2 atletas meus, o Maciel, que é de Houston, e a Carla, que mora em Dallas, vieram para Maceió fazer o 70.3 em 2018. Nossa. E depois eu fui para Maryland conhecer uma outra parte da equipe que também foi para Maryland. Daí esse ano eu vou para Cozumel novamente, que uma grande parte da equipe e alguns que eu não conheço também estarão lá. Provavelmente no próximo ano, quando essa pandemia passar, eu devo ir em El Salvador fazer algum tipo de training camp lá. É muito legal, porque assim, caramba, e é uma realização profissional, Com certeza. né? Porque você diz, poxa, faço o que eu amo, treino o que eu amo, trabalho com o que eu amo fazer. E Em dólar. Mas eu nem... Não, obrigado. mas eu nem falo do ganho em si, eu falo assim, cara, eu sou eu sou um profissional de Maceió. E chegou... Não é de um grande centro, eu sou alagoano, eu tenho orgulho de ser alagoano, eu adoro Maceió. Mas é uma cidade pequena perto do Brasil, não é São Paulo, não é Rio Grande do Sul, que às vezes tem mais destaque do que aqui a nossa cidade. Então, e alcançar isso, teve sorte, teve sorte, teve competência e teve também o carisma e o jeito de levar as coisas para fazer dar certo. Mas assim, é realizador, entendeu? Pode ver. É realizador. Tanto é que eu digo que eu sempre trabalhei, é muito difícil, para você ter uma ideia, você que é empreendedor, mas para mim é muito difícil podem duvidar disso, mas que duvidem. Mas é muito difícil eu pensar comercialmente no que eu faço que eu amo, entendeu? Eu amo isso. Mas isso é muito comum no brasileiro, principalmente no Nordeste. Mas eu amo tanto isso que eu não penso comercialmente. Aquilo que, por exemplo, eles me pagam, aquilo que meus atletas me pagaram, aquilo que, quando eu tive assessoria, que deu aquele boom que a gente teve, caramba, isso é outro número de orgulho para mim. Eu coloquei 66 pessoas no Ironman, 66 atletas treinados por mim foram participar do 70.3 Maceió. É muita gente. Não foi o Brasil, não é uma assessoria de vários estados, é uma assessoria da nossa cidade. 66 pessoas é muita gente. Na época eu estava treinando acho que passava de 170 atletas. Tudo de triatlon? Triatlo e corrida. Mas muitos da corrida migraram para o triatlo, depois voltaram para a corrida, só para fazer o 70.3 naquela época. Só que daí eu mudei o contexto, porque daí eu vou mudando, entendeu? E assim, tudo que eu não investia pensando, eu nem calculava, vou ter o retorno financeiro tal, não, vou ter isso, vou ter aquilo. Não, eu investia porque eu queria que eles estivessem com a camisa do time, que eu queria que eles estivessem lá de laranja, que eu queria que eles estivessem vestindo o triatlo, que eu queria ver eles melhorando, ver a realização pessoal. Caramba, é gratificante quando você vê uma pessoa que diz, eu tenho um sonho de fazer isso, e você vai lá e ajuda essa pessoa a realizar. E essa pessoa achava que nunca poderia ter feito, que você vai lá, ajuda, que você diz, que você... Às vezes é chato, às vezes não é chato, às vezes você cobra, às vezes você não cobra. Mas às vezes você diz, você pode, que nem meus atletas dizem, é um tal de vá por mim, que eu tenho uma mania de dizer, vá por mim. E o interessante é que eu aprendi isso com um amigo meu das antigas, o Walter Teotônio, que é um sobrevivente de câncer, de problema cardíaco, um cara fantástico, que hoje faz até umas caminhadas longas aí para Barra do Mar,
Barra do Camaragibe, né? E assim, o Walter sempre dizia, às vezes a gente entrava numa trilha de mountain bike, teve uma época que eu fazia mountain bike, daí ele dizia, Walter, cara, não vai achar não o local. Se vá por mim. Toda vez que ele dizia se vá por mim, ele achava a saída. Eu disse, cara, certo, né? então assim, é muito satisfatório para quem ama e quem gosta do que faz e trabalha e vivencia isso, é muito bom. Eu sou realizado. Eu acho que deve ser fantástico mesmo você ver, assim, você constatar o resultado do seu trabalho na vida de outra pessoa. Porque, por exemplo, eu sou programador, eu tenho vários softwares e tal, e eu sei que o que eu faço impacta muita gente, mas eu não conheço ninguém. Seria tão bom se pudesse conhecer, né? E ver qual foi o impacto que isso. Manda um review, alguém manda uma qualificação de algum aplicativo, alguma coisa nesse sentido. Mas é tipo assim, o máximo que você vê é a fotozinha do perfil que o cara tirou com a aluno. Agora o treinador tá ali vendo o cara passar na linha de chegada. Isso muito legal, muito legal. Até postei no meu Instagram um Reels com áudio original da chegada de uma atleta minha de fora em Maryland, que daí ela chegou com 16 horas e pouco, mas ela, na verdade, em El Salvador, era vamos dizer assim, a menina que não ia conseguir, para muitos, não da nossa equipe, para muitos de lá. E ela conseguiu, e eu entrei, me autorizaram a entrar para entregar a medalha para ela na hora que ela chegasse. Foi fantástico aquilo. Não tem preço. Não tem preço. Não dá pra quantificar. E eu já tava, porque eu terminei a prova com 10 horas e 40 e pouco, tava esperando 5 horas ela chegar. Ela chegou mais de 5 horas. E ela chegou, eu fui lá e entreguei a medalha. É fantástico. Não existe, é muito bom. É muito bom. Tanto é que eu sou um cara tão apaixonado e tão apaixonado pela distância da Ironman, que eu digo que o Ironman é um esporte diferente do triatlo. O triatlo é até um meio Iron. O Ironman já é uma coisa diferente, porque o mecanismo do treino é diferente. E várias vezes a pessoa chega pra mim e diz: Fabrício, eu quero fazer um Ironman, o que eu tenho que fazer? Se inscrever. Faça inscrição e treine. Muita gente contesta, que acha que deve passar por todas as etapas. O cara tem que fazer o sprint, o olímpico, o meio para chegar no Iron. Eu já fiz vários triatletas meus irem direto pro Ironman. Nunca fizeram nenhum sprint. Porque é um outro mecanismo de treino, na minha percepção, no meu ponto de vista. E eu acredito tanto nessa de realizar sonho. Pra que eu vou deixar seu sonho daqui a 3 anos? Só deixa mais difícil do cara chegar. Pra quê? Porque pode ser que daqui a 3 anos você passe por essas etapas todas e depois não queira mais. Então vamos fazer, né? Tem muita situação interessante. Ainda tem a situação de um atleta meu que me contratou e eu treinei sem ele saber que eu estava treinando ele para um full. Daí o que acontece? Eu treinei ele sem saber que ele estava treinando para o full. A gente começou um treino modelo para 70.3 do zero, ele era do zero, não fazia nada, comprou bike, comprou tudo. Eu vi ele reagindo bem, eu comecei a colocar volume, coloquei, ajeitei aqui. Certo dia eu disse: se inscreva pro Ironman Full de Florianópolis. Só que era para eu falar para ele: segura a onda, eu tô brincando e tal. Daí ele mandou a inscrição feita. Eu disse: então bora fazer. Ele treinou do zero ao Ironman em 6 meses e terminou a prova de boa, rindo, feliz, alegre. Fantástico. Foi ótimo. E aí, Fabrício, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre planos futuros. Já passou aí a fase aí que você deu aquela desempolgada, digamos assim, e já tá de boa de novo aí no treino. Queria que você falasse um pouquinho agora quais são as próximas aventuras aí, quais são os próximos desafios. Então, daí o meu grande objetivo agora é fazer esses 30 Ironmans, na verdade completar os 30 Ironmans, já que eu tenho 26 participações e 23, sou 23 vezes finisher. Então, assim, foi uma promessa que eu fiz para minha filha, então eu tenho que cumprir, né? Mas agora eu já estou motivado novamente e empolgado para fazer pelo menos 3 esse ano. Quero tentar fazer Ironman Florianópolis, dia 9 de novembro, dia 21 de novembro fazer o Ironman Cozumel
e fazer o Guerreiros de Ferro daqui da gente, que provavelmente vai ser dia 11 de dezembro. Então vão ser 3 Ironmans em 35 dias. Vai ser muito legal. Massa, massa. Show de bola. Cara, 30 finisher, né? 30 chegadas aí de Ironman. É coisa, viu, cara? Mas eu tô na torcida. Eu imagino que... Tenho certeza que você vai completar aí esses 7 que estão faltando. Incentivo não falta. Foi muito massa, Fabrício. Eu queria lhe agradecer bastante pela disponibilidade, por essa conversa que a gente teve. Passou rápido, né? Eu acho que dá pra gente fazer uma segunda edição aí para falar um pouco mais sobre as provas, falar um pouco mais sobre treinamento também. Mas obrigado por essa conversa. E eu queria que, pra gente finalizar, que você deixasse aí uma mensagem aí para a audiência do Triatlon de Boa, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse podcast e vai esperar pela próxima edição. E como eu disse anteriormente, eu adoro realizar o sonho dos meus atletas. Então, assim, o que eu posso dizer a vocês? Busquem fazer o esporte por satisfação, porque vocês gostam ou com o objetivo de realização. Realizem seus sonhos. Não importa se vai demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas busquem isso. Vale muito a pena, é muito bom. Para mim, como técnico, é satisfatório e é uma realização não só pessoal como profissional, ver cada um de vocês realizando seus sonhos. E não falo só para os meus atletas, falo para todos. Usem isso e seguir em relação a isso na parte esportiva. Façam por prazer, por amor e por realizações. E é isso aí, rapaziada. Se você assistiu até agora, tá no canal aí no YouTube, se inscreve para não esquecer. Obrigado pela audiência. Se você estiver ouvindo nas plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast e afins, compartilhe aí para seus amigos que fazem triatlon ou qualquer outro esporte, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo podcast.